Capítulo 12. Feitos de Simão, irmão de Judas Macabeu, na Galileia. Vitória obtida por Judas e Jonatas, seu irmão, sobre os amonitas. Outros jeitos de Judas. 478. Judas Macabeu, a fim de atender às necessidades dos dois povos que se encontravam ao mesmo tempo ameaçados, entregou 3.000 homens escolhidos a Simão, seu irmão, para que fossem socorro dos judeus da Galileia, enquanto ele e Jonatas, seu outro irmão, e 8.000 homens marcharam para Galatida. O resto das tropas ficou para a guarda da Judeia, sob o comando de José, filho de Zacarias, e de Azarias, com ordem de velarem cuidadosamente pela conservação dessa província e de não se meterem em combate algum até a sua volta. Simão, logo que chegou a Galileia, combateu os inimigos e colocou-os em fuga. Perseguiu-os até as portas de Ptolemaida, livrou de suas mãos os judeus que haviam sido feitos prisioneiros e voltou para a Judeia com grandes despojos. Judas, por seu lado, acompanhado por Jonatas, seu irmão, depois de passar o Jordão, marchou durante 3 dias, sendo recebido como amigo pelos nabatenses. Estes disseram-lhe que os judeus da Galatida estavam sitiados em sua cidade e oprimidos pelos inimigos, e o exortaram a se apressar em socorrê-los. Esse aviso o fez marchar com rapidez através do deserto. Atacou e tomou, a caminho, a cidade de Bosra, incendiou-a e mandou matar todos os habitantes que estavam em condições de pegarem armas. Então continuou a marchar durante toda a noite até chegar perto do castelo onde os judeus estavam sitiados por Timóteo. Ele chegou ao despontar do dia e viu que os inimigos já aprontavam as escadas para escalá-lo e mandavam as máquinas avançar. Assim, ordenou aos trombeteiros que dessem o toque para avançar. Ele exortou os soldados a se mostrarem corajosos no combate, auxiliando os irmãos, e, depois de dividir as tropas em 3 grupos, atacou os inimigos por trás. Não teve dificuldade em destroçá-los, porque, quando os inimigos souberam que era o valente Macabeu quem os atacava, cuja coragem já era deles conhecida, bem como a sua rara perícia e felicidade nos combates, apressaram-se em abandonar o campo, fugindo. Ele os perseguiu tão ferozmente que 8.000 foram mortos. Em seguida, atacou uma cidade dos bárbaros, de nome Maila, tomou-a, mandou matar todos os seus habitantes, exceto as mulheres, e reduziu-a a cinzas. Destruiu também Bézer, Cáspora e ainda outras cidades da Galátida. Pouco tempo depois, Timóteo reuniu grandes forças e tomou como tropas auxiliares, dentre outras, um grande número de árabes. Acampou além da torrente, em frente à cidade de Rafa, e exortou os seus soldados a fazer todos os esforços possíveis para impedir que os judeus passassem, porque nisso residia toda a sua esperança de vitória. Logo que Judas soube que Timóteo se preparava para o combate, avançou com todas as suas tropas, passou a torrente e atacou os inimigos. A maior parte dos que lhe resistiram foram mortos, e os outros abandonaram as armas. Uma parte salvou-se, e o resto refugiou-se no templo de Carnaim, onde esperavam salvação. Judas, porém, tomou a cidade, queimou o templo e matou todos eles a ferro e fogo. 479. Depois de tantos e tão felizes resultados, esse general reuniu todos os judeus que estavam na província de Galaade, com as suas mulheres, filhos e bens, a fim de reconduzi-los à Judeia. E, como não podia, sem alongar demasiado o caminho, evitar passar pela cidade de Efron, mandou pedir aos habitantes que lhe permitissem a passagem. Mas eles lhe fecharam as portas, entupindo-as com pedras. Judas, irritado com a recusa, exortou os seus a exigir satisfação. Então sitiou a cidade e a tomou em 24 horas. Mandou matar todos os seus habitantes, exceto as mulheres, e a incendiou. O número dos que pereceram foi tão grande que não era possível atravessar as ruas, tão juncadas estavam de cadáveres. Depois de passar o Jordão e o grande campo, onde estava a cidade de Bet-Sean, que os gregos chamam Citópolis, chegou com o exército a Jerusalém, cantando hinos e loas para glorificar a Deus. Muitas outras demonstrações de regozijo davam eles então pelas grandes vitórias conquistadas.
Ele ofereceu em seguida sacrifícios a Deus, em ação de graças, não somente por ele os haver feito triunfar de seus inimigos, mas também por conservar, de maneira miraculosa, a vida de todos os seus, pois, apesar de tantos e tão sangrentos combates, nenhum deles havia perecido. 480. José, filho de Zacarias, o qual Judas, como dissemos, tinha deixado para guardar a Judéia ao partir com Jonatas, seu irmão, para Galaade, contra os amonitas, e depois de enviar Simão, seu outro irmão, a Galiléia, contra os habitantes de Ptolemaída, desejou também conquistar alguma honra. Marchou com todas as suas tropas contra a cidade de Jâmnia, mas Gorges, que lá estava com seu exército, veio contra ele, derrotou e matou 2.000 homens. O resto fugiu, retirando-se para a Judéia. Assim, ele foi com justiça castigado por não haver obedecido à ordem que Judas lhe dera, ou seja, não travar combate com os inimigos até o seu regresso. Isso deu motivo a que se admirasse ainda mais a previdência e a sábia orientação desse excelente chefe dos israelitas. Judas e seus irmãos não deixavam de fazer guerra aos idumeus e os oprimiam de todos os lados. Tomaram-lhes a cidade de Hebrom, destruíram todas as suas fortificações, incendiaram as suas torres, devastaram a região vizinha e tornaram-se senhores das cidades de Maressa e Azoto, a qual saquearam e depois voltaram a Jerusalém, com grandes despojos. Capítulo 13. O rei Antíoco Epifânio morre de tristeza por ter sido obrigado a levantar vergonhosamente o cerco da cidade de Elimaída, na Pérsia, onde pretendia saquear um templo consagrado a Diana, e por causa da derrota de seus generais pelos judeus. 481. Macabeus 6. Por esse mesmo tempo, o rei Antíoco Epifânio, que, como vimos, havia partido para as províncias superiores, soube que havia, numa cidade muito rica da Pérsia, de nome Elimaída, um templo consagrado a Diana, cheio de dádivas, dentre as quais escudos e couraças presenteados por Alexandre, o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Resolveu apoderar-se dela e então o cercou-a. Mas foi enganado em suas esperanças, porque os habitantes da cidade demonstraram tanta coragem que não somente o obrigaram a levantar o cerco, como também o perseguiram. Pode-se até mesmo dizer que foi fugindo, e não se retirando, que ele chegou à Babilônia, com muitas e preciosas perdas. Curtia ele ainda a mágoa de tão triste acontecimento, quando lhe trouxeram a notícia de que os judeus haviam derrotado seus generais e se tornavam cada vez mais fortes. Esse acréscimo de aflição deixou-o de tal modo abatido que ele adoeceu, a ponto de perceber que o seu fim se aproximava. Mandou então chamar os servidores de mais confiança e contou-lhes como se sentia, bem como a causa de sua enfermidade, e que merecia aquele castigo, por haver perseguido os judeus, saqueado seu templo e desprezado Deus que eles adoravam. E, acabando de dizer essas palavras, morreu. A esse respeito, admiro-me de que Políbio Megalopolitano, homem de reconhecida probidade, tenha atribuído a morte desse soberano ao seu desejo de saquear o templo de Diana. É muito mais verossímil que a morte lhe tenha sido o castigo do sacrilégio que ele cometera, saqueando os tesouros que estavam no templo em Jerusalém. Não quero, no entanto, altercar nem discutir com aqueles que estão mais pela opinião de Políbio que pela minha. Capítulo 14. Antíoco Eupator sucede ao rei Antíoco Epifânio, seu pai. Judas Macabeu cerca a fortaleza de Jerusalém. Antíoco vem contra ele com um grande exército e cerca Bet-Zur. Ambos levantam o cerco e travam uma batalha. Maravilhoso feito de coragem e morte de Eleazar, um dos irmãos de Judas. Antíoco toma Bet-Zur e cerca o templo em Jerusalém. Quando os judeus estavam quase reduzidos aos extremos, ele levanta o cerco ante a notícia de que Filipe se declarara rei da Pérsia. 482. O rei Antíoco Epifânio, pouco antes de sua morte, que se deu no ano 149, havia constituído Filipe, que era um de seus mais íntimos confidentes, governador do reino. Confiou a ele a coroa, o manto real e o seu anel, para que os entregasse ao filho, recomendando-lhe grande cuidado na sua educação e formação, até que ele estivesse na idade de governar por si mesmo. Logo que Lísias, preceptor do jovem Antíoco, soube da morte do rei, comunicou ao povo e apresentou-lhe um novo rei, ao qual deu o nome de Eupator.
483. Nesse mesmo tempo, os macedônios que estavam como guarnição na fortaleza de Jerusalém, ajudados pelos judeus que se haviam juntado a eles, faziam muito mal aos outros judeus. E, como essa fortaleza dominava o templo, faziam arremetidas e matavam os que vinham oferecer sacrifícios. Judas Macabeu, não podendo mais tolerar semelhante abuso, resolveu sitiar a fortaleza. Reuniu o maior número de soldados possível e a atacou fortemente, no ano 150 desde que aquelas províncias haviam sido submetidas a Seleuco. Empregou 2 máquinas, elevou as plataformas e tudo fez para realizar o seu intento. Alguns daqueles judeus trânsfugas saíram à noite, na companhia de outros homens tão ímpios quanto eles, foram procurar o jovem rei Antíoco. Disseram-lhe que era próprio do cargo dele salvá-los, juntamente com outros de sua nação, no extremo perigo em que se encontravam, pois eram perseguidos unicamente por haverem renunciado aos costumes judaicos, em obediência ao rei seu pai. Além disso, a fortaleza de Jerusalém e a guarnição real que lá ele havia colocado em breve cairiam sob o poder de Judas, caso ele não mandasse imediatamente algum socorro. O jovem soberano, cheio de cólera ante essas palavras, mandou chamar imediatamente o comandante das tropas e ordenou-lhe não somente recrutar homens em seu território, mas tomar soldados estrangeiros sob pagamento. Assim ele reuniu um exército de 100.000 soldados de infantaria, 20.000 de cavalaria e 32 elefantes, e deu comando a Lísias,